A arte de rua, ela por sua natureza, ela é efêmera. Eu comecei a pintar em 87, tenho mais de 3.000 fotos de obras que eu já realizei. Mas a grande maioria não existe mais. O fato de ser efêmero está ligado, obviamente, às condições climáticas, está ligado a alguma reforma que pode ser feita no local e tudo mais. Mas, de qualquer forma, nas ruas existe uma regra também. Para você ser respeitado com os seus trabalhos, você tem que respeitar também os outros artistas. Então, quando um artista pinta um determinado espaço, você só pode ocupar aquele espaço se o artista permitir. Por mais que um curador, que seja a pessoa que está organizando esses muros, me diga que eu posso pintar, mesmo assim eu consulto sempre o artista. Então, existe essa regra nas ruas e eu gosto de seguir isso justamente por respeito aos outros artistas. E, de qualquer forma, a minha obra, algumas delas são removidas por motivos, muitas vezes, fúteis, né? Que eu acho que o momento agora é o momento de se repensar essa atitude em relação à arte de rua. Imagina se, historicamente, todos os painéis feitos por, sei lá, todos os grandes artistas aí da história do muralismo, como a gente vê hoje, obras do Banksy, né? Muitas obras do Banksy, quando ele faz, são preservadas, tantos outros artistas, do Blue também, do italiano Blue. Então, eu acho que deve se repensar os critérios para manter e para preservar as obras de arte nas ruas das cidades, né? Eu acho que deve haver um conselho, deve haver uma comissão realmente dos moradores da cidade para poder eleger e decidir se aquela obra deve ou não permanecer por mais tempo ali naquele local onde ela foi feita. Por exemplo, essa obra que eu fiz, ela teve uma grande repercussão quando foi apagada, porque tomaram uma decisão de apagar uma pessoa ligada ao marketing, que resolveu remover por uma questão comercial ou publicitária e tal, que foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com outro mural que eu tinha aqui em Nova York, do VJ Day. O mural que eu tinha aqui em Nova York, ele também foi removido e eu comecei a ser marcado em dezenas e dezenas de posts, de compartilhamento, de pessoas e tal, que não entendiam por que esse mural tinha sido removido. A princípio eu também não entendia. Mas depois eu descobri que o proprietário do prédio, por uma razão comercial, realmente resolveu retirar o mural, que havia em algum momento a possibilidade de toda essa área entrar para um processo de tombamento. E aí resolveram, na mesma noite que houve esse tipo de conversa, o mural foi removido. Então, realmente, não dá para ter apego ao trabalho, embora eu acho que tem que existir novos conceitos em relação a isso, né? Eu costumo falar que a obra realmente é efêmera e a fotografia acaba eternizando. Mas acho que tem obras realmente que devem ser reconsideradas e mantidas onde foram originalmente criadas. Street art by nature is ephemeral. I started doing this in 1987. I have over 3,000 photographs of works I've done during that time. Many of those works don't exist now. And they're ephemeral because of the weather. They're ephemeral because buildings get brought down or they get painted. But I think we need to rethink street art. I think there needs to be a certain respect for street art. When I go in and do a work on something that's already painted, I always respect the artist. Even if a curator says that it's okay, I always consult the artist. I think it's a sign of respect. Some works are removed for simply trivial reasons, so I think we need to rethink this question of street art. I think if you think of all the great artists out there like Banksy
and the Italian artist Blue, they have their work preserved. So I think maybe we can rethink this, where you have councils and committees made up of residents and city members, and they can decide whether a work should last or not. And this particular piece had been erased, and one of the reasons was because they were going to make it a landmark. The next day, they were going to declare this area a landmark area where they couldn't change anything. So overnight, they went ahead and erased it. So the owner wanted it removed. Essentially, works, I like to say that the work we do is ephemeral and the photographs eternalize them. We'll close with the last image, which is the last finished panel. There is one being painted still. But this mural is called Alice, and I would like your closing words about it. Tá. Esse painel nós concluímos há poucos dias. Do meu projeto, Cores pela Liberdade é o maior mural, com cerca de 800 metros quadrados. A peculiaridade desse painel, que para mim tem um valor emocional muito relevante, que nessa escola, o Jean-Michel Basquiat estudou nessa escola. E esse painel, ele fala justamente sobre os imigrantes que chegaram aos milhões aqui em Nova York, através da Ellis Island. Então aí eu estou retratando com imagens reais 5 imigrantes que chegaram aqui na cidade nessa ocasião. E esse painel também foi um painel bastante complexo, com as autorizações e permissões. Levamos quase 4 meses com todas as negociações para que a gente conseguisse viabilizar. This one we just recently concluded a few days ago for the Colors of Liberty project. And it is the largest. It's 800 square meters in size, and this had special meaning for me because this school was the same school where Jean-Michel Basquiat studied, and it honors the millions of immigrants that came through New York, and specifically through Ellis Island. These are real photographs of immigrants. It was a complicated process to get approval. It took over 4 months to get the approval for this project. I would like to thank you, all the Groundswell, for being here today. Thank you, Studio Cobra, for providing all the images we showed, to Alex for the translation, and can you put the other one? And this is the first art talk. And the next ones are available through the consulate Instagram. Thank you.